Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos concluir o capítulo 4, cujo título é O Desejo de Realizar. O subtítulo é Desejo e Talento. Para um carro funcionar com o máximo de desempenho, ele precisa ter a quantidade certa de mistura de combustível e de ar no carburador. Os carros com injeção eletrônica são outra história. Você pode ter o melhor carro de corrida na pista e o desejo mais forte de vencer, mas se a quantidade de combustível ou a quantidade de ar que se mistura não estiver certa, você não chegará a lugar algum na corrida. Há muitas pessoas hoje que desejam fazer alguma coisa, mas não têm o talento para isso. Ou podem ter o talento natural, mas não desenvolveram. Se lhes falta o desejo ou o talento, elas não alcançarão seu objetivo. O que você faz se tem o desejo de fazer alguma coisa, mas não tem o talento? Você pode aprender a fazer isso estudando o assunto. Você pode fazer aulas ou pedir a alguém que lhe ensine. Eu sempre fui um corredor rápido, mas quando comecei a aprender a correr, com alguém que podia me dar instruções sobre a maneira adequada de correr, tornei-me ainda mais rápido. Antes disso, eu tinha o desejo e algum talento, mas não tinha a habilidade. Você pode desenvolver seu talento por meio da prática. Ninguém se torna cantor apenas porque tem uma voz boa. Alguém se torna cantor treinando intensamente. Alguém que toca piano muito bem provavelmente dedicou muitas de suas horas ao treino. Meu neto Cameron desejava de dirigir um carro de corrida e de ser muito bom nisso. Quando ele tinha 12 anos, parou de dirigir carros pequenos e passou para os carros realmente grandes. Os treinos eram aos sábados, do meio-dia às 5 da tarde. Cameron queria estar ali no instante em que os portões abriam. Ele colocava o cinto de segurança e corria de 10 a 12 voltas com o primeiro grupo. Quando aquele grupo saía da pista, a maioria dos pilotos levava os carros de volta para os trailers, saía, bebia água e ficava por ali conversando. Mas Cameron voltava à fila com o grupo seguinte. Ele fazia a mesma coisa com o grupo que vinha depois. Em 3 sábados, ele corria mais de 400 voltas. Ele era um dos corredores mais jovens do lugar, mas tornou-se o piloto do ano. Por quê? Porque ele tinha o desejo de se destacar e estava disposto a fazer o que fosse necessário para se tornar o que queria ser. Algumas pessoas têm talento e habilidade, mas não têm desejo. Você já percebeu que seu nível de energia diminui com a falta de desejo e que isso pode afetar suas realizações? Geralmente temos mais energia para jogar basquete do que para levar o lixo para fora. Tirar o lixo, estou cansado demais. Farei isso mais tarde. E então, de repente, você está lá fora jogando basquete com as crianças. Não se tratava de estar cansado. Seu nível de desejo é que não estava presente. Você não queria levar o lixo para fora. Seus filhos geralmente têm mais energia para ir ao cinema do que para fazer o dever de casa. Você tem mais energia para mexer com as suas ferramentas como distração do que para consertar a pia da cozinha. Consertar a pia da cozinha, estou cansado demais. E então, de repente, se dá conta de que está lá fora mexendo naquele carro velho que você vem tentando consertar. Não é que não tenhamos energia para tirar o lixo ou para consertar a pia da cozinha. Temos energia para fazer o que queremos fazer. Se você tem a capacidade e as habilidades para fazer o que quer fazer, qual é o tamanho do seu desejo? Seu desejo de fazer alguma coisa acontecer significa que você fará o que for necessário para que isso se torne uma realidade. Quando fui chamado para pregar, eu fazia o que fosse necessário para que a pregação se tornasse uma realidade. Eu participava da escola dominical e fazia o que era preciso na dimensão natural para ter a habilidade necessária. Mas eu tive de aprender a ministrar e a pregar realmente com a prática. Eu sabia que uma igreja de 500 pessoas não deixaria um aprendiz liderar. Então, eu procurava oportunidades onde quer que pudesse encontrá-las. Podemos ter a habilidade e o desejo, mas também precisamos orar para que o Senhor nos dê as oportunidades. Às vezes eu saía para o campo e ia para uma igreja onde não havia pregador. Outra igreja onde algumas vezes podia pregar era uma congregação da Church of Good na cidade. Alguns dos outros alunos da escola dominical costumavam ir à igreja comigo nas noites de domingo, apenas para ver se o pastor nos deixava pregar. Quando ele nos via entrando, costumava dizer: aqui estão os meus garotos da escola dominical. Quero que eles compartilhem um pouco da palavra de Deus conosco esta noite. Aquela igreja tinha uma mãe espiritual para quem todos olhavam a fim de saber como reagir à mensagem. Se ela ficasse tocada, todos ficavam tocados. Aprendi bem depressa que era a mãe espiritual na igreja. Ela estava sempre bem vestida, com o cabelo muito bem arrumado e sempre usava um belo chapéu. Sentava-se no mesmo lugar em todos os cultos. Assim que se sentia tocada,
Ela se levantava e começava a agitar o pequeno lenço que levava sempre consigo. Algumas vezes ela se agitava tanto que seu chapéu caía. Quando eu estava pregando, aquela mulher me inspirava e a pregação se tornava realmente empolgante. Seu desejo é o fator determinante do nível em que você está, tanto espiritual quanto natural. Você pode ter o talento e a habilidade, mas o desejo é o combustível que vai acender seu fogo a impulsioná-lo a realizar. O combustível dá ignição ao motor. Se não houver combustível, o motor não vai funcionar. Vejamos um exemplo do ponto de vista natural. Algumas famílias desejam que a esposa não trabalhe fora de casa. Essa é a escolha delas. O desejo de que elas fiquem em casa é maior que o desejo de ter uma renda maior. Mas eles não deveriam se surpreender ou reclamar quando vissem outras famílias nas quais tanto a esposa quanto o marido trabalhavam fora, vivendo em um nível diferente. As outras famílias têm o desejo de viver num nível mais alto, o qual pode ser atingido quando se tem duas rendas. Vejamos um exemplo do ponto de vista espiritual. As pessoas que realmente querem todas as bênçãos de Deus estão na igreja sempre que podem. Esse é o tipo de pessoa que tem prazer em buscar o Senhor e em aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Elas têm o desejo e a habilidade para receber as bênçãos de Deus. Estão sempre envolvidas, ofertam regularmente e são fiéis e consistentes. Na nossa igreja, há pessoas que trabalham na evangelização infantil há anos. Há também uma pessoa que tem cumprimentado as pessoas à porta é um prazer recebê-lo, desde o primeiro dia da fundação da igreja. E há outras pessoas que não têm o desejo de fazer o que é necessário para receber as bênçãos de Deus. Elas reclamam que não têm dinheiro suficiente, mas não dão dízimo nem oferta há meses. Algumas delas se oferecem para trabalhar no Ministério Infantil, mas se ofendem e não aparecem ou telefonam dizendo que estão doentes por causa de alguma coisa menor que uma cutícula. Amigo, é aqui que a coisa complica. É isso que revela o quanto alguém leva Deus a sério. As pessoas que não estão envolvidas em servir na igreja geralmente não têm um forte desejo pelas coisas de Deus. Sim, elas nasceram de novo, mas não têm o desejo que as levará ao próximo nível que Deus deseja para elas. As pessoas que têm o desejo de progredir no trabalho são aquelas que se envolvem. Elas não telefonam para dizer que estão doentes se estiverem com um resfriado leve ou com uma dor de cabeça. Elas estão ali e são dedicadas porque querem serem promovidas. Elas não querem ficar no mesmo nível, querem avançar para o próximo nível de benefícios e da escala salarial. Se houver uma oportunidade de progresso no seu local de trabalho, elas têm o desejo de avançar. Há outras pessoas que estão satisfeitas na posição em que estão e nunca avançam. Elas podem ter a capacidade e as qualificações para subirem de categoria, mas não têm o desejo para fazer o que é necessário para chegar lá. Assim como aplicar esses princípios no trabalho trará os resultados que desejamos na dimensão natural. Aplicar os princípios da palavra de Deus trará resultados tanto no mundo natural quanto no espiritual. Os mesmos princípios que nos fazem ser bem-sucedidos na área espiritual nos farão bem-sucedidos também na área natural. O desejo do nosso coração. Se o desejo do nosso coração é viver no nível extraordinário que Deus tem para nós, se tivermos fome disso, Salmo 37, verso 4, nos mostra o caminho para alcançar esse desejo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A chave para receber aquilo que desejamos é nos deleitarmos no Senhor. Como fazer isso? Buscando-o, lendo a sua palavra, orando, aprendendo a ter seus pensamentos, agindo com base em sua palavra. Nós nos deleitamos nele quando temos a disposição para dizer: Senhor, eis os meus desejos, e são essas coisas especificamente que desejo fazer. Estou te buscando para que me mostres o que fazer e o como fazer. Quando nós nos deleitarmos nele, nos seus caminhos e no conhecimento de que ele tem bons planos para nós, nossos desejos se alinharão com os desejos dele e começaremos a esperar e a receber o nível de bênção que ele tem para nós. As coisas boas de Deus virão até nós quando tivermos o desejo de nos agradarmos do Senhor. Algumas pessoas buscam desejos que são prejudiciais a elas mesmas ou a outros, ou têm desejos que estão fora do controle. Os desejos delas não estão alinhados com a palavra de Deus, e isso lhe custa um preço.
Entretanto, se você tem um desejo e sabe que ele vem do Senhor, comece a fazer o que for preciso para realizá-lo. Deleitar-se no Senhor lhe dará o empurrão que você precisa para começar a ver as coisas acontecerem. Tornar-se bem-sucedido nas áreas espiritual e natural depende do seu nível de desejo. Você quer isso com intensidade suficiente para fazer o que for preciso para as coisas acontecerem? Se a resposta for sim, comece a desenvolver as habilidades e os talentos naturais para isso. Enquanto você estiver recebendo o treinamento de que precisa, pratique. Tome posse das oportunidades que Deus lhe der e agradeça a Ele antecipadamente por elas. Acima de tudo, deleite-se no Senhor continuamente e o adore. Os desejos do seu coração se cumprirão quando você se deleitar no Senhor. E aqui concluímos o capítulo 4. Até o próximo capítulo.